Olá, feliz dia na graça e paz do Senhor, tudo bem? Hoje estou aqui passando mais uma vez para te lembrar que o nosso Acordar com a Palavra 2025 começa a exatamente hoje 15/12/2024 e o nosso Acordar começa 1º de janeiro de 2025. Estamos a 16 dias de iniciar mais um momento de reflexão com a Palavra de Deus todas as manhãs de leitura da Bíblia. Bom, o Acordar com a Palavra são momentos que eu dedico os primeiros horários do meu dia e do meu ano, né, para ler com você a Palavra de Deus e a gente, às vezes, comentar um pouquinho sobre isso. Hoje eu quero dizer para você sobre o porquê da minha escolha do livro de Eclesiastes e a gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, ok? E sobre as datas também. Bom, o livro de Eclesiastes, de acordo com os estudiosos da teologia, ele tem duas possibilidades. A primeira corrente, que a gente observa a partir da leitura do que está escrito no texto, nos leva a entender que o livro foi escrito por Salomão, e se ele foi escrito por Salomão, ele data do final do reinado de Salomão, no período que ele já estava idoso, né, já com idade avançada, e que ele começa a refletir sobre tudo que ele fez, sobre o que ele ganhou e sobre o que ele devolveu e sobre o que vai ficar de si mesmo depois do seu reinado. É um tom de voz assim bastante reflexivo, chega a ser pessimista, porque ele percebe que a sabedoria foi importante e tem um versículo que diz que ele não negou a si tudo que seus olhos desejaram, mas ele mostra também um desejo de ser eterno, de permanecer sendo lembrado pelas pessoas depois que ele for, porque ele tem consciência de que ele foi muito sábio, conseguiu tudo que queria, enriqueceu, teve muitas mulheres, teve tudo em abundância, mas a vida acaba. Esse instante nosso aqui há de acabar. Então tem esse tom pessimista. Outra corrente filosófica e teológica atribui, e é tanto que a gente tem dois nomes para esse livro, que ele pode ser Eclesiastes, e há algumas versões que trazem como O Sábio, porque a palavra original grega que nomeia esse livro dá a ideia de que o nome dá a ideia de que há uma pessoa sábia proferindo esses ensinamentos para um grupo de pessoas. Então, há esse outro nome, Eclesiastes ou o Sábio. E por que que a gente tem essa possibilidade histórica, né, de que o livro não tenha sido escrito por Salomão, mas sim por alguém que esteja contando sobre a vida de Salomão e usando Salomão como exemplo para um processo de reflexão? É porque o povo judeu, ele sofreu o exílio, e durante o exílio ele teve algumas influências. Primeiro persa, depois ele teve a influência grega, e nesse processo de influência com outras e de convivência com outras nações, nós vamos perceber um povo que começou a ter uma mudança de pensamento, a ter uma mudança de reflexão, uma mudança no seu tom de escrita e no seu tom de voz, inclusive no seu jeito de escrever. Porque no original hebraico, se nós formos observar direto dos escritos originais, nós vamos perceber que ele contém palavras que são aramaicas e persas no seu texto, no texto escrito. Então a gente já percebe uma influência linguística também no processo de escrita. Salomão não iria fazer isso, porque a sabedoria de Salomão e o estilo de escrita dele é de uma cultura inimaginável, né? Então ele não cometeria esse desvio, tá? E aí a gente tem essa possibilidade, tá? Tendo essa possibilidade, a gente vai perceber algumas razões de alguns tons e de algumas falas no decorrer do livro de Eclesiastes, onde esse sábio reflete, mas ele reflete sobre a vida de Salomão, os escritos de Salomão, mas vai trazer um tom pessimista, vai trazer um tom que nos remete às filosofias helênicas, ao estoicismo, ao ceticismo, mas ele também tem uma introspecção e crítica e uso racional, porque a Bíblia diz que a gente deve oferecer a Deus um culto racional.
Então, o livro de Eclesiastes, ele é um livro extremamente racional. Ele vê todas as possibilidades, todas as tangentes possíveis para o processo de consolidação da fé, e depois ele mostra assim: eu reflito sobre isso, eu penso nisso. Ele traz essas reflexões sobre a vida, sobre o sistema de governo humano, mas ele também foca na soberania divina e na certeza de que somente com Deus eu posso ser eterno. E o que vale a pena de tudo que a gente vive aqui é essa certeza de eternidade que só se tem a partir da nossa fé em Cristo, tá? Então, esse livro de Eclesiastes, apesar de ser um livro judaico, ele é um livro pré-evangelístico, porque ele vai nos mostrar que a redenção das pessoas está em Deus. E ele mostra também esse desejo nosso de que a eternidade existe e de que a gente pode vivê-la em Cristo Jesus e em Deus, a partir do que Deus preparou para nós. Bom, gente, é isso. Depois eu quero falar com vocês mais um pouco. A semana que vem a gente traz um pouco a reflexão sobre a organização do livro de Eclesiastes, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho do contexto histórico da obra. Fica aí um grande abraço na paz do Senhor. Te aguardo dia 1º e te espero também domingo que vem para a gente falar um pouco sobre a obra, mais um pouco sobre essa obra. Abraços literários na paz do Senhor.